milionário barbeiro se engana ao ver a mendiga negra dançando com seu filho na barbearia. Era uma manhã ensolarada, na pequena cidade de Santana do Sul, onde Gabriel, o barbeiro mais famoso da região, exibia um sorriso radiante enquanto atendia clientes em sua barbearia repleta de espelhos reluzentes e cadeiras de couro que pareciam saídas de um filme de Hollywood. Ele era o tipo de homem que atraía olhares ou sussurros, com suas mãos ágeis, transformando cabelos desgrenhados em cortes de tirar o fôlego. De longe, ninguém poderia imaginar que aquele sorriso escondia segredos obscuros, sombras de um passado que Gabriel tentava deixar para trás. Então a porta se abriu de repente. Todos na barbearia viraram para olhar. Uma mulher de pele negra, com roupas esfarrapadas, entrou, segurando uma mãozinha suja que pertencia a seu filho. O ambiente, antes dominado por risadas e conversas animadas, imediatamente, ele olhou com desdém para a mulher, tentando ignorar aquele espetáculo improvisado que incomodava sua rotina bem estruturada. Mas à medida que a dança avançava, algo mágico começou a acontecer. A música invisível que emanava dela começou a contagiar o ar e risadinhas reprimidas se transformaram em aplausos espontâneos dos clientes. Era como se a dança trouxesse à tona não apenas a felicidade deles, mas também a dor escondida nos próprios corações. Gabriel lutou contra a onda de empatia que surgia dentro dele. Ele não tinha tempo para isso. Seu mundo construído com tanto esforço e sacrifício poderia ruir a qualquer momento, especialmente com a sombra do seu passado lhe sussurrando ao ouvido. E como um vulto, seu rival surgiu do fundo do salão, um ex-colega que sabia da vida que Gabriel tentava esconder. A presença dele era um lembrete cruel de tudo o que Gabriel queria esquecer. Então, o concurso de dança se aproximava. O olhar sonhador da mulher encontrou os olhos de Gabriel. No fundo, Gabriel sabia que qualquer gesto seu poderia mudar tudo. Mas o medo de expor seu segredo consumia sua coragem. Enquanto o ritmo da dança envolvia a barbearia, Gabriel ponderava. Deveria ser a força de mudança para essa mulher e seu filho, ou se proteger na bolha que construiu a custo de muito sofrimento? A dúvida lhe apertava o peito. O que ele escolheria no final? As luzes da barbearia brilhavam intensamente. Mas no fundo, a escuridão e a esperança lutavam pela sua atenção. Ei, antes de continuar com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel estava mergulhado na sua luta interna, indeciso entre fazer o que era certo e seu desejo de se proteger. Mas a dança da mulher o hipnotizava. Os risos calorosos dos clientes, a energia pulsante no ar. Era como se o tempo tivesse parado. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer decisão, um grito cortou a atmosfera leve da barbearia. Parada toda! Polícia! Um oficial robusto com expressão severa. Entrou de forma abrupta, interrompendo a dança e todos os momentos leves que tinham permeado o lugar. Gabriel sentiu um frio na barriga. Ele reconheceu aquele homem. Era uma figura da sua infância, um antigo conhecido que claramente não estava ali para fazer amizade. Estamos em busca de uma mulher desaparecida.
O policial continuou, olhando fixamente para a mulher que dançava. Todos na barbearia trocaram olhares confusos. Murmúrios se espalharam como fogo em capim seco. Gabriel, em pânico, olhou para a mulher. Ela parou, seu sorriso desapareceu. O menino, que antes dançava alegremente, apertou a mão da mãe, os olhos cheios de medo. A atmosfera leve se transformou em uma tensão pesada. Essa mulher é a principal suspeita, o oficial declarou apontando com firmeza. E então, de repente, ele a chamou pelo nome. Sônia, Sônia da Silva, você está presa. O nome ecoou na barbearia como um trovão. Gabriel sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Sônia era mais do que parecia. Ela tinha uma história, um passado. E, inesperadamente, Gabriel, com seu coração acelerado, lembrou-se de que já tinha escutado sobre uma mulher desaparecida. A comunidade falava dela, com amor e compaixão, mas sempre com um tom de tristeza e mistério. Não, não pode ser, a mulher gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu só queria dançar com meu filho. Não fiz nada de errado. Silêncio, o policial gritou, sua voz ressoando na barbearia. Você não pode estar aqui. Precisamos levar você com a gente. O público estava dividido. Alguns expressavam preocupação. Outros observavam com desprezo. Murmúrios cresciam. Gabriel se sentiu dividido também. Ele se lembrou de seu próprio passado sombrio, do tempo em que a polícia também o havia procurado. Ele sabia como é ser acusado, como é carregar uma sombra que não te deixa em paz. Era como se o passado o estivesse cercando. Então, algo mudou. Um choro agudo irrompeu do pequeno. E os corações de todos na barbearia se quebraram com aquele som. Mamãe! Ele se lançou aos braços da mãe, desesperado. E naquele instante, Gabriel sentiu que precisava agir. Não importava o que a vida dele tinha sido. Ele não podia deixar que o passado dele se repetisse na vida da mulher, que agora ele via como um reflexo de sua própria dor. Mas antes que ele pudesse se mover, outro homem entrou. Este era um rosto familiar, mas não de boa lembrança. Seu ex-colega, aquele que sempre soube dos segredos de Gabriel, agora se aproximava com um sorriso frio. Olha só quem temos aqui, o grande Gabriel, envolvendo-se com os problemas dos outros. Que irônico. Toda a cena estourou como um balão. Gabriel encarou seu rival, percebendo o que aquele momento representava. O que aquele encontro significava para sua própria vida e segredos. O caos estava instaurado na barbearia. A tensão era palpável. As sombras do passado e do presente se entrelaçavam. O que ele faria agora? Não havia certezas, apenas um potencial devastador. Esse não é o fim, pensou. Mas qual seria o próximo movimento? E o que ele realmente sabia sobre Sônia? As luzes da barbearia pareciam girar, enquanto Gabriel contemplava as consequências de sua inação, e como tudo o que sempre temeu poderia se desmoronar diante dele. Gabriel encarou seu rival. A tensão ferveu no ar, o olhar do ex-colega como uma serpente. Sorria com um prazer maligno ao ver o desespero de Sônia. Você sempre se metendo onde não é chamado, não é, Gabriel? O riso dele ecoou na barbearia, amplificando a dor da mulher. Sônia estava paralisada, os olhos se encheram de lágrimas. Meu filho, ela sussurrou, a voz quebrando em desespero. A criança chorava, puxando a saia da mãe, sem entender por que a felicidade havia desaparecido tão de repente. O policial avançou, tirando Sônia do transe.
Vamos! Ele gritou, como se estivesse prendendo um animal selvagem. O clima antes festivo mudou. Os risos deram lugar a murmúrios silenciosos. Gabriel sentiu o coração acelerar. Ele sabia que tinha de fazer algo. Mas o quê? Espere! Ele gritou, surpreendendo a todos. Se virou para o policial. Sua voz tremia. Você não pode levar ela. Ela é inocente. O oficial parou surpreso, e um silêncio pesado envolveu a barbearia. E você, como sabe disso, conhece ela? A dúvida pairou no ar, e todos os olhos se viraram para Gabriel. Nesse momento, a porta da barbearia se abriu novamente, e uma figura familiar apareceu. Era Rosa, a mãe de Gabriel. Ele a havia enviado embora anos atrás, quando decidiu voltar a Santana do Sul. O que ela estava fazendo ali? Gabriel, a voz dela cortou o silêncio. Você precisa saber a verdade. Sônia não é quem você pensa. O impacto das palavras foi como um balde de água fria, e a atenção de todos se voltou a Rosa. A barbearia estava em um turbilhão de emoções. O que você quer dizer? Gabriel perguntou, a confusão se espalhando por seu rosto. Ela não é uma criminosa. Há anos ela foi acusada de algo que não fez. Foi uma armadilha. Rosa avançou. Seu olhar estava fixo na mulher. Às vezes, os segredos têm um preço alto, Gabriel. Eu conheço a história dela. Sônia olhou para Rosa, os olhos cheios de esperança e desconfiança. O menino, ainda nos braços da mãe, parecia sentir a mudança. Gabriel, em estado de choque, virou-se para sua mãe. Como você sabe disso? Por que não me contou? A dor rançosa em sua voz expelia a raiva que ele mantinha contida. Eu não pude. Era perigoso. Me meti em problemas para proteger você. A confissão de Rosa fez o vazio no peito de Gabriel aumentar. A sombra do seu passado e o motivo de sua fuga começavam a se cruzar com a vida de Sônia. As peças do quebra-cabeça giravam em sua cabeça. O que mais estava escondido? Então, você estava próxima a ela? Antes de sumir? Perguntou, a incredulidade estampada no rosto. Nós estávamos próximas, muito próximas. Rosa respondeu, angustiada. Sônia era minha amiga. Eu sou a responsável pelo que aconteceu com ela. Um silêncio mortal caiu sobre a barbearia, como uma bomba prestes a explodir. Todos estavam paralisados, aguardando a continuidade da revelação. A dor de Sônia se transformou em uma sombra sobre Gabriel. O passado que ele tanto tentava enterrar agora voltava para atacá-lo. Neste momento, o olhar de Sônia mudou. O medo e a dor se transformaram em determinação. Você sabe que eu sou inocente. Agora me ajude. Não deixe que aconteça de novo. Gabriel se viu dividido. Ele estava cercado pela culpa e pela dor de um passado que o assombrava, pronto para explodir em uma verdade devastadora. Mas e se Rosa estivesse errada? E se Sônia realmente fosse culpada? O peso das palavras pairava no ar. Com o enigma crescente, a dúvida consumia Gabriel, enquanto a barbearia pulsava com a expectativa de um futuro incerto. Ele nunca havia se sentido tão perdido. O que ele estava prestes a descobrir mudaria não apenas a vida de Sônia, mas a dele também. O que mais seu passado escondia? O momento de escolher se aproximava, e no fundo, ele sabia que nada voltaria a ser como antes. Gabriel encarou sua mãe, a revelação dela ecoando na sua cabeça como um tambor. Ele se sentia perdido entre o que conhecia e o que estava aprendendo. O murmúrio da barbearia se intensificou.
cada cliente absorvendo a tensão no ar. Sônia estava segurando seu filho, esperando uma resposta, seus olhos cheios de esperança e desconfiança, como uma lâmpada prestes a se apagar. Como você pode ter feito isso, mãe? Ele perguntou, a voz embargada. O medo e a raiva estavam em conflito dentro dele. Ele havia passado a vida toda tentando escapar do que não entendia. E agora, no meio desse caos, a verdade se tornava uma armadilha. A história dela não é só dela, Gabriel. É sua também, Rosa disse, o tom grave pesando em suas palavras. O clima estava sufocante, como se a barbearia tivesse se tornado um espaço fechado, onde as palavras que não eram ditas circulavam perigosamente. E então, sem aviso, um barulho repentino cortou a conversa. A porta da barbearia se abriu e um grupo de homens em trajes escuros entrou. A força deles irradiava poder. Eram policiais, mas não qualquer um. Eram agentes da polícia especial, conhecidos por suas táticas brutais. Gabriel imediatamente sentiu o coração disparar. Silêncio, um deles gritou, a voz imponente ecoando na barbearia. Estamos levando todos para uma investigação. Ninguém pode sair. Os clientes começaram a sussurrar. A tensão aumentou. Gabriel sentiu a adrenalina correr nas veias. Ele sabia que aquela era uma situação crítica, e dúvidas começaram a surgir na sua mente. O que aqueles homens queriam? Era sobre Sônia? O que você está fazendo aqui? Ele exigiu saber, encarando o policial que parecia ser o líder. Sua voz estava firme, mas o estômago revirava com cada palavra. Queria proteger Sônia, mas também precisavam entender a razão para aquela invasão. Estamos atrás de respostas. Tudo isso é muito maior do que você imagina, o policial respondeu, observando a cena na barbearia. O grupo começou a se espalhar, inspecionando cada canto, e a atmosfera ficou ainda mais pesada. Gabriel, Rosa começou a falar, mas foi interrompida. Eu preciso falar com você, pelo lado de fora. Agora! O policial chamou, e a voz dele não deixava espaço para recusa. Gabriel trocou olhares com Sônia, que estava paralisada, estonteada pelo que estava acontecendo. O desespero dela era palpável. O pequeno, com os olhos arregalados, não sabia o que fazer. Você não pode levá-la! Gabriel gritou, sentindo a necessidade de proteger aquela mulher que começava a representar a luta dele. Mas em vez de acolhê-lo, o líder da operação olhou para ele com uma mistura de desdém e frustração. Você sabe quem ela é? O que ela fez? E sua mãe aqui? Digamos que ela faz parte da nossa lista. Vamos conversar sobre todos esses segredos. A revelação dos segredos fez a sala tremer. A fúria de Gabriel explodiu como um vulcão. Não, isso não é verdade. Ele se virou para Rosa, buscando a confirmação. Mas em seus olhos, ele viu mais do que deleite. Viu a dor. Gabriel, a verdade é que... Rosa hesitou. E antes que ela pudesse completar a frase, a barbearia foi envolvida por um barulho estrondoso. Uma explosão. As paredes tremeram e o vidro das janelas estourou como se fizessem parte de um filme de ação. O ar ficou empoeirado e o caos instantâneo tomou conta da cena. As pessoas começaram a gritar, correndo para todos os lados. Gabriel sentiu o calor da explosão. O seu coração quase parou. Ele olhou para Sônia, que estava em estado de choque, e então seus olhos se encontraram nos de sua mãe, que tinha lágrimas escorrendo.
O que estava acontecendo? O passado e o presente colidindo em um tsunami de realidades devastadoras. Ponto. Gabriel não tinha ideia do que fazer. O chão parecia existir apenas para se desintegrar sob seus pés. O que tudo isso significava? E quem estava realmente em perigo? Quando a poeira começou a assentar, tudo ficou em silêncio. Um silêncio pesado e absurdo, onde as respirações eram a única coisa que se ouvia. E então, a última coisa que ele percebeu foi um olhar de medo, uma luz se apagando. E no centro de tudo isso, o que ele mais temia, o que ele sempre quis esconder, estava prestes a ser brutalmente exposto. Gabriel encarou sua mãe. O silêncio era ensurdecedor. O olhar de Rosa era um misto de pena e determinação. Ele estava atônito, um turbilhão de sentimentos. A barbearia parecia respirar neste momento tenso. O medo pulsava. As pessoas se moviam nervosamente, enquanto o que tudo isso significava se tornava claro para ele. Então, antes que alguém pudesse abrir a boca, outro estrondo ecoou. Desta vez, foi diferente. Um grupo de homens, todos vestindo trajes escuros, invadiu a barbearia. Não eram apenas policiais comuns, eram da Unidade de Investigação Especial. O ar ficou pesado. Gabriel sentiu como se o tempo tivesse parado. Todos no chão! Ninguém se mova! Um deles gritou. Seus olhos eram frios, como aço. O terror se espalhou rapidamente entre os clientes, que começaram a se encolher em suas cadeiras, os olhares perdidos e apavorados. O que vocês querem? Gabriel conseguiu perguntar, sua voz soando mais firme do que se sentia. Ele olhou diretamente para o líder do grupo, um homem alto, que parecia ter visto muita coisa na vida. Havia um ar de autoridade em sua postura que o fazia tremer por dentro. Estamos aqui atrás de respostas, e você tem tudo a ver com isso, Gabriel, o homem disse, apontando para ele. Nada é o que parece nessa cidade. Sua voz era como um trovão, e os outros homens começaram a cercar a barbearia, como predadores. O coração de Gabriel disparou. A explosão ainda reverberava em sua mente, e ele se perguntou se tudo isso poderia estar conectado. Ele virou-se para Rosa, buscando alguma explicação. Mas o pânico no rosto dela só aumentava. Daí, no meio do caos, ele viu Sônia. A mulher estava paralisada, presa entre a agitação e o desespero. O menino em seus braços começou a chorar, abraçando a mãe com força. Gabriel sentiu uma onda de compaixão e proteção. Ele precisava ajudá-la. Ela não é culpada, Gabriel gritou, sua voz cheia de emoção. Não a levem, mas o policial apenas sorriu de forma fria. Você não sabe de nada, garoto. Não sabe quem ela é, nem o que ela fez. A tensão estava alta. Gabriel olhou para Sônia. Ela parecia tão confusa, tão assustada. Então, numa reviravolta chocante, o líder da unidade jogou uma pasta sobre a mesa no centro da barbearia. Aqui estão suas respostas, ele gritou, e todos os olhos se voltaram para a pasta, que se abriu, revelando uma série de fotos e documentos. O rosto de Rosa esbravejou em pânico ao ver o conteúdo. Gabriel se virou para a mãe, uma nova onda de medo tomando conta dele. O que está acontecendo? Ele exigiu saber. Você não pode ver isso, Rosa gritou, tentando tapar os olhos de Gabriel. Mas era tarde demais. Ele olhou para as fotos e viu uma imagem. Uma mulher muito parecida com Sônia, mas com um detalhe aterrador. Estava em um lugar marcado como local de crime. O choque o atingiu como um soco no estômago. Isso não pode ser verdade. Sônia estava em estado de choque. Seu olhar era de total penúria.
Eu não sou aquela mulher. Você se parece com ela. Não pode não saber disso. Não pode. O policial insistiu e a sala encheu-se de murmúrios. Eram vozes de acusação, de incredulidade. Gabriel percebeu que a barbearia não era mais apenas um lugar de cortes de cabelo. Era um campo de batalha emocional. E ele se pegou completamente perdido entre sua lealdade a Sônia e a verdade que a acusava. O que ele realmente sabia sobre ela? Um grito cortou o ar. Gabriel virou a cabeça rapidamente e viu uma mulher no fundo da barbearia, escondida. Era uma figura familiar, mas ele não conseguia recordar. Algo sobre ela parecia familiar. O olhar dela era de pura dor. Ela começou a se aproximar, e com cada passo, o coração de Gabriel disparava mais rápido. Parada! Se você der mais um passo, será presa! O policial gritou, mas ela não parava. Eu tenho que contar a verdade, ela gritou, quebrando o silêncio. Você não sabe quem realmente é Sônia. Essas palavras dispararam como uma flecha em meio a tudo o que estava acontecendo. Gabriel começou a questionar tudo. Quem era realmente Sônia? O que estava escondido nesse emaranhado de segredos? As luzes fracas da barbearia piscavam com a tensão do momento, e ele se viu à beira de descobrir que todas suas certezas poderiam ser apenas ilusões. Gabriel encarou a mulher desconhecida, enquanto ela se aproximava. Os olhares de todos estavam fixos nela, suas palavras reverberando no ar tenso da barbearia. Eu tenho que contar a verdade. A voz dela era trêmula, mas havia um impulso inegável na forma como ela se movia, quase como se estivesse carregando uma bomba prestes a explodir. A atmosfera estava carregada de expectativa, o tipo que faz o coração parar por um segundo. Quem é você? Gabriel perguntou, sua voz subindo um pouco. A mulher se aproximou, e mesmo com o caos se desenrolando à sua volta, algo nela parecia familiar. Me chamam de Lúcia. Eu sou amiga de Sônia. Conheci sua mãe, Gabriel. As palavras saíram apressadas, quase rasgadas da boca dela, como se cada sílaba fosse um grito engasgado. O lençol de murmúrio se espalhou pela barbearia, mas Gabriel estava mais focado na mulher. O que ela sabia? Qual era essa conexão com sua mãe, com Sônia? Você não pode deixá-la levar. Sônia é a chave para tudo isso. Ela pode provar sua inocência. O desespero se misturou à urgência na voz de Lúcia. Gabriel deu um passo em direção a Lúcia, seu coração acelerando. Provar o quê? A voz do policial ressoou, interrompendo o momento. Ele começou a se aproximar de Lúcia, e Gabriel sentiu uma onda de pânico. Você está atrapalhando a investigação. Não, por favor, me deixe explicar. Eles não são apenas policiais. Eles estão atrás de algo muito maior. Lúcia parecia prestes a desmoronar, seu olhar alternando entre a fúria e a desespero. Sônia, ela não é apenas uma mulher qualquer. O que aconteceu com ela foi orquestrado. Orquestrado por quem? O desafio na voz de Gabriel subiu de tom, sua frustração crescendo. As respostas estavam ali, nas pontas dos dedos, mas ele não conseguia tocá-las. Mas na fração de segundo em que ele estava distraído, algo surpreendente aconteceu. A porta principal da barbearia se abriu com um estrondo. Um homem passou por ela, vestido todo de preto. Sua presença dominadora forçou todos a se afastarem. Ele olhou direto para Gabriel. Gabriel, você precisa vir comigo. Agora. A palavra agora ressoou como um trovão. O medo paralisou Gabriel. Ele não tinha ideia de quem era aquele homem, mas o jeito como todos na barbearia reagiram fez o sangue dele gelar.
Lúcia arqueou as sobrancelhas, como se ela estivesse prestes a reconhecer algo. E o policial que tinha autoridade no local parecia surpreso, quase receoso. "Quem é você?" Gabriel perguntou, a voz halitante. A incerteza apertou seu peito, uma mistura de ansiedade e urgência que quase o sufocava. O que mais estava por trás daquela invasão? "Eu sou um amigo da família." O homem sorriu, mas não era um sorriso confortável. Seus olhos eram frios. "Mas o que você não sabe é que a verdade sobre Sônia é muito mais sombria do que você imagina." Neste instante, a barbearia ficou em silêncio. A tensão era palpável. O olhar de Lúcia se encheu de horror e um sussurro correu entre os clientes. "Não pode ser," ela murmurou, quase em um pânico suprimido. "Como assim mais sombria?" Gabriel pressionou. Seu coração estava prestes a saltar pela boca. Ele precisava de respostas. O homem avançou um passo e, com um gesto brusco, lançou um arquivo em cima da mesa. As folhas se espalharam, revelando um álbum com fotos antigas. Uma imagem chamou a atenção de Gabriel. Era uma foto de um grupo de pessoas, e no centro estava a figura de uma mulher que ele reconheceria em qualquer lugar. Sua mãe Rosa. Mas ao seu lado estava uma mulher idêntica a Sônia. O pânico tomou conta dele. "Não pode ser," Gabriel sussurrou, a revelação insultando cada memória que ele tinha. "Ela é a irmã dela? Ou a sombra?" O homem respondeu com uma calma sinistra. "Ponto. Sônia não é quem você pensa que é. A verdade é que todas as suas vidas estão entrelaçadas em algo muito mais profundo." Nesse momento, o chão sob Gabriel pareceu desmoronar. As peças do quebra-cabeça mudavam a forma como ele enxergava tudo. A barbearia, o espelho, a dança, tudo não passava de uma ilusão. O homem se inclinou mais perto, seu olhar penetrante quase desnudando Gabriel de toda a proteção que ele havia construído. "É hora de você entender quem realmente está protegendo e de que lado você realmente está." A confusão invadiu a mente de Gabriel. O que tudo isso significava? Ele olhou para Sônia e Lúcia, as duas mulheres agora parecendo náufragas em um mar de segredos. O caos ao redor tornara-se uma aurora de dúvidas, enquanto a verdade nua e crua começava a se desdobrar diante dele. A única coisa que ele sabia com certeza é que nada jamais seria como antes. "Quem é você?" ele perguntou novamente, sua voz ecoando, enquanto a barbearia se tornava um silêncio ensurdecedor, cheio de promessas não ditas, revelações inexploradas e uma única pergunta que agora ecoava em sua mente. O que mais ele ainda não sabia? Gabriel encarou o homem em preto, a tensão na barbearia atingindo um ponto crítico. As palavras, "muito mais sombria do que você imagina", ecoavam em sua mente como um mantra. Ele se sentia numa montanha russa de emoções. Cada respiração parecia pesada. Cada olhar agora carregava um peso que antes não existia. "Quer saber a verdade?" O homem se aproximou, seus olhos fixos em Gabriel. "Sônia não é a única com segredos. Sua mãe, Rosa, também." Um silêncio profundo envolveu todos ali. A revelação cortou o ar como um facão afiado. Gabriel virou-se para Rosa, que parecia ter a vida drenada de suas feições. "O que você escondeu de mim?" ele demandou. A voz quase um sussurro, misturando incredulidade e dor. O que mais ela tinha escondido? "Gabriel, eu posso explicar." Rosa respirou pesadamente, enquanto a cor saía de seu rosto. O menino nos braços de Sônia começou a chorar, e a mãe tentou confortá-lo,
mas tudo estava desmoronando à sua volta. O que está acontecendo aqui? O policial, que antes parecia confiante, agora hesitava. Ele não esperava essa reviravolta. As fichas estavam sendo empilhadas, e Gabriel percebeu que o jogo tinha mudado. Lúcia, com a voz trêmula, disse: "Você não sabe a verdade sobre sua mãe, Gabriel. Ela estava envolvida em algo muito perigoso. A história de Sônia é só a ponta do iceberg." "Cale-se!" o homem em preto gritou, mas Lúcia não se deixou abalar. "As vidas de vocês estão atreladas a algo maior. Rosa e Sônia estão ligadas por um passado obscuro." As palavras de Lúcia pairavam no ar como nuvens pesadas precedendo uma tempestade. "Eu sei, porque eu fazia parte disso." Gabriel não conseguia processar. Ele olhou de Lúcia para Sônia e depois para sua mãe. "O que você fez, mãe?" O desespero tomou conta dele. Rosa tinha um passado que Gabriel desconhecia, e isso o apunhalava. Então, com um movimento brusco, o homem em preto puxou algo do bolso. Uma pistola, prateada e ameaçadora. A barbearia inteira congelou. "Ninguém vai sair até que eu tenha o que quero." Ele triou a voz firme, mas havia um traço de nervosismo subjacente. As pessoas estavam em choque, e os clientes pressionados contra as paredes, perguntando-se se tudo iria acabar em tragédia. "Mas o que você quer?" Gabriel gritou, o pânico subindo como um incêndio. "O que você realmente quer de nós? Todos vocês estão envolvidos, diretos ou não. A verdade que eu busco se satisfaça." "Eu sei de você, Rosa, e o que você fez. E agora sua culpa vai te encontrar." O homem disse, a frieza em sua voz ecoando as paredes. As palavras caíram como pedras. Mas antes que alguém pudesse se pronunciar, a porta da barbearia explodiu em pedaços com um estrondo ensurdecedor. A explosão fez os clientes gritarem e se jogarem ao chão, tomando conta do espaço em um caos incontrolável. Entre a poeira e o pânico, alguém gritou: "É uma emboscada! Eles estão aqui!" E em um instante, uma nova onda de homens armados começou a invadir a barbearia. Eram mais policiais, não aqueles que tinham entrado antes, mas uma unidade de intervenção tática. Reforços. "Todo mundo no chão!" gritaram os novos arrivais. As vozes se misturavam, os gritos crescendo num clamor ensurdecedor. Gabriel olhou ao redor. Tudo estava um inferno. As pessoas estavam apavoradas, as crianças chorando. Ele se virou para sua mãe e Sônia. "O que vamos fazer?" A tensão na voz dele ressoou como um eco. E naquele momento, entre o ruído e a confusão, uma sombra se ergueu do fundo da barbearia. Uma mulher de uma idade avançada avançou. Seus olhos fixos e um ar de autoridade cercava seu andar. Quando ela falou, sua voz era firme, mas suave, como se o próprio mundo estivesse ouvindo. "Basta, chega disso." Todos pararam. Quem era aquela mulher? O homem em preto olhou para ela, e seu semblante mudou de raiva para espanto. Havia algo, alguma conexão, que pairava no ar. O que é que estava acontecendo? "Você não pode estar aqui." A presença dela era quase palpável, como uma tempestade prestes a explodir. Gabriel sentiu um frio na espinha. Ele estava prestes a descobrir mais, mas a revelação seria devastadora. A verdade não pode ficar escondida para sempre. E está na hora de todos vocês saberem o que está em jogo. Ela disse, e sua voz era como um farol na escuridão. O caos que envolvia a barbearia tornou-se irrelevante. Tudo girava em torno daquela mulher misteriosa. O que ela sabia? O que mais estava prestes a ser revelado? Gabriel sentia que a resposta estava próxima, mais próxima do que nunca, e que a vida de todos
nunca mais seria a mesma. Gabriel encarou a mulher misteriosa, sentindo seu coração acelerar. Havia uma aura de poder ao redor dela, como se estivesse prestes a revelar algo que todos precisavam saber. "Quem é você?" ele perguntou, a voz quase entrecortada pela tensão crescente. A mulher respirou fundo e erguia a cabeça. "Meu nome é Clara, e sou a verdadeira razão pela qual estamos todos aqui", ela disse, suas palavras cortando o ar tenso da barbearia. O homem em preto franziu a testa, surpreso. "Você não deveria estar aqui. O que se passa envolve todos nós. E mais importante, envolve Sônia e Rosa de maneiras que vocês nunca imaginaram." A sala ficou em silêncio, exceto pelos choros nervosos da criança nos braços de Sônia. "O que você está insinuando?" Rosa perguntou, seu tom de voz carregado de indignação. Clara deu um passo à frente, seu olhar se fixando em Rosa de forma intensa. "A verdade é que Sônia e você são mais que apenas amigas. Vocês são irmãs, gêmeas, para ser mais exata." O impacto da revelação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Ele sentiu o ar lhe faltar. "Irmãs?" ele repetiu, a incredulidade rivalizando com a confusão. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? "Sim", Clara confirmou. "Sônia foi levada quando ainda eram crianças. Suas vidas separadas por decisões que nenhum de vocês deveria carregar." Os olhos de Sônia se arregalaram, e Gabriel viu um misto de esperança e medo cruzar seu rosto. "Ela sempre buscou por você, Rosa, e esteve nas sombras, esperando o momento certo." Rosa ficou paralisada, como se tivesse levado um tiro. "Isso não pode ser verdade", ela gritou, mas sua voz trêmula traía o desespero por trás da negação. Eu não sabia." O policial que estava na sala olhou para Clara, sua expressão mudando para uma linha de ceticismo. "E você? O que tem a ver com essa história?" Ele parecia não querer acreditar em mais ninguém. Clara gesticulou, e as fotos que o homem preto tinha espalhado se tornaram indistinções. "Esse homem", ela apontou para o homem preto, "é quem mandou separar vocês. E agora ele está em busca de vingança. Não contra Sônia ou Rosa, mas contra todas as pessoas que o expuseram." A tensão aumentou na sala. A revelação sobre o homem em preto fez a atmosfera gelar. "Por que você sabe disso?" Gabriel questionou. "Porque eu sou uma das poucas pessoas que sobreviveram às suas ameaças e mentiras." Clara respondeu, sua voz agora mais suave. "E até agora, ele tornou suas vidas um inferno através de mentiras e confusões. Mas a verdade está aqui, na barbearia." "O que você sugere que façamos?" perguntou Gabriel, sua mente girando com a nova responsabilidade. Os rostos se viraram em sua direção, implorando por uma solução. Mas o homem em preto não se deu por vencido. Ele ergueu a pistola de maneira feroz. "Chega de mentiras, Clara. Se você expor qualquer coisa, você vai se arrepender." No momento em que ele levantou a arma, um brilho de determinação surgiu nos olhos de Clara. "Vocês têm que fazer uma escolha. Deixem que o passado os defina, ou lutem contra ele." E ali, naquela fração de segundo, uma explosão ecoou. Não uma física, mas uma explosão de revelações, fazendo tudo mudar de novo. Os policiais invadiram com armas em punho, gritos cortando o ar, e o caos se instaurou, sulcando a barbearia em um completo desespero. "Não!" Um grito agudo ressoou na barbearia, e naquele instante, o chão sob os pés de Gabriel desabou. Enquanto a poeira se dispersava, ele reparou em Sônia, que olhava para ele com uma mistura de terror e esperança. Tudo o que ele pensava que sabia
agora parecia uma ilusão. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem realmente eram as pessoas que ele acreditava conhecer? O passado continuava a se desdobrar à sua frente, pesado e inescapável, e Gabriel sentiu uma certeza se formando. Nada seria como antes. Gabriel encarou a mulher chamada Clara, absorvendo cada palavra que ela dizia. A revelação sobre Sônia e Rosa o deixava atordoado. O ambiente estava pesado, o pânico misturado com um tipo de esperança que parecia quase palpável. O coração dele batia forte, as perguntas assolando sua mente. Irmãs, como isso pode ser? O homem em preto, agora mais ameaçador do que nunca, finalmente franziu a testa. A tensão na sala aumentava e o ar parecia elétrico. Gabriel sentia que o caos estava prestes a tomar conta de tudo, mas os olhos de Sônia se encheram de lágrimas, enquanto o menino em seus braços desatava a chorar. Gabriel se sentiu tomado por um impulso. Teria que fazer algo, tomar uma atitude antes que tudo se tornasse insuportável. Centrem-se! O homem em preto gritou, sua paciência se esgotando. Estou dando uma última oportunidade. Quem guarda o segredo? Só vou perguntar uma vez. Antes que alguém pudesse responder, o clima já tenso se tornava opressivo. As palavras de Clara pairavam no ar, como um impacto que ele não conseguia dimensionar. Mais uma vez, o homem em preto se aproximou, atirando o olhar ardente sobre a sala. Então, um tremor repentino fez o chão se estremecer. Os vidros começaram a tremer, um barulho ensurdecedor ecoou. O que estava acontecendo? Gabriel olhou para Sônia, confuso e apavorado. E naquele momento, a porta se abriu bruscamente. Uma figura conhecida apareceu, mas não era uma visão tranquilizadora. Era o ex-colega de Gabriel, o rival que sempre soubera dos segredos dele. Aquela aparição trouxe uma onda de lembranças, como um pesadelo que não queria acordar. O que aquele homem queria? Como ele estava envolvido? Gabriel! Ele gritou, um sorriso sarcástico no rosto. Achei que você poderia fazer um bom trabalho aqui, mas parece que você se meteu em um belo de um buraco. A risada dele foi interrompida por novas movimentações no fundo. Muitos homens armados entraram. Estavam investigando. Gabriel sentiu seu coração disparar. O medo tomou conta dele. O que aquelas pessoas queriam? O que está acontecendo? Ele exigiu saber. Estamos atrás de respostas, disse o líder da nova equipe, e seu olhar se fixou em Clara. A verdade sobre o que realmente acontece aqui é mais complexa do que você imagina. Clara, você deve saber que seu passado não está tão livre assim. E como se o mundo tivesse parado, um estalo ecoou. A pressão aumentou quando a mão de Clara se moveu rapidamente e, antes que Gabriel pudesse entender o que estava acontecendo, tudo escureceu. O impacto do que ela estava prestes a fazer se transformou em um momento de pura adrenalina. Clara, não! O grito de Gabriel rasgou tudo, mas era tarde demais. O homem em preto puxou o gatilho e o som da arma disparando cortou o ar. Tudo fez silêncio. Então, um grito cortou a atmosfera. Não o de um homem, mas o de uma mulher. Uma voz conhecida de Gabriel que ecoou, e a cena se transformou em um caos de confusão. Clara caiu, mas não foi sua única preocupação. O olhar de Rosa, apavorado, dilacerou sua alma. É mentira, ela não pode estar morta. O desespero se apoderou de Gabriel ao ver o corpo de Clara no chão. Enquanto Sônia e o menino se protegiam em um canto, o quarto parecia girar, as luzes se apagando lentamente, enquanto o pânico tomava conta. E então, como se tudo estivesse se condensando em um único ponto,
uma nova revelação jorrou do fundo do passado. O homem em preto proferiu as palavras mais devastadoras. Ela nunca foi sua amiga, Gabriel. Clara trabalhou para mim desde o início. Toda essa farsa foi uma armadilha. Sua mente girou. O que isso significava? Sentindo o chão se desmoronar sob seus pés, Gabriel percebeu que a confiança nunca esteve em nenhum lugar, nem mesmo nas pessoas que ele acreditou conhecer. Os sussurros, os segredos, tudo fazia parte de um jogo distorcido. Agora, as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de forma sombria. Gabriel, com o nó na garganta, começou a questionar tudo. E se tudo isso fosse apenas uma jogada para descobrir a verdade sobre a minha mãe e sobre Sônia? O que mais ele ainda não sabia? O cenário colapsava ao seu redor, em um turbilhão de perguntas e medo. Ao olhar em volta, tudo parecia incerto, e ele se questionava quem estava realmente do seu lado. As luzes da barbearia finalmente se apagaram, deixando Gabriel no meio da escuridão, repleto de perguntas sem resposta, e uma única certeza: nada seria como antes. O caos tomou conta da barbearia. Gabriel olhou, paralisado, enquanto Clara caía, o sangue manchando o piso como um sinal de que o passado nunca realmente iria embora. O homem em preto parecia mais furioso, mas Gabriel estava além do medo. Ele sentia uma onda de determinação crescer dentro dele. Não, ninguém vai se machucar mais, Gabriel gritou, sua voz ecoando pela sala como um grito de guerra. Ele avançou, os olhos fixos na arma daquela figura sombria. A adrenalina fazia seu coração pulsar com força, e uma coragem desconhecida emergiu. Ele se lançaria para proteger Sônia, a criança e Rosa. Para! Você não sabe o que está fazendo. E, no mesmo instante, um estrondo se propagou. Mais policiais entraram, cercando o homem em preto, mas ele estava pronto para lutar. As armas foram colocadas à mostra, e as consequências estavam prestes a se desenrolar. Renda-se! O líder da nova equipe ordenou, sua voz firme e autoritária. O destino estava em jogo. Foi então que tudo explodiu. O homem em preto atirou, mas não era um golpe fatal. Barra! Um tiro disparado me planteou como um eco, e algo cortou o ar. Um grito rasgou a sala. Não era de dor, mas de libertação. Clara, que estava caída, levantou a cabeça e com um olhar determinado disse: "Agora, contem a verdade." A presença dela tinha uma força que parecia unir todos ali. Gabriel olhou para Sônia, que estava em estado de choque, e viu os olhos dela brilharem com uma nova esperança. Clara sempre soube que a verdade libertaria vocês, Sônia. Como se um novo peso tivesse sido tirado dela, avançou lentamente até onde Rosa estava. Nós precisamos enfrentar isso juntas. A sensibilidade no ar agora estava carregada de compreensão. Rosa olhou para Sônia, e em um segundo, tudo parecia clarear. Um murmúrio começou a se espalhar entre os clientes, e as vozes cruzavam na barbearia. Gabriel sentiu que o mundo estava se ajustando, e com um gesto, os policiais também perceberam que o homem preto estava cercado. Aquela era a hora de romper as correntes. Os policiais avançaram, e em questão de segundos, o homem foi imobilizado, sua arma caída no chão. O clima foi de alívio, mas no cerne ainda pulsava um mistério. Gabriel se virou para Clara, que ainda estava de pé, embora ofegante. "Agora precisamos saber a verdade", ele disse, a urgência de suas palavras marcando a atmosfera. Clara respirou fundo. As palavras estavam próximas de sair. "A verdade é que tudo isso foi um jogo, e a vida de vocês está entrelaçada em teias de mentiras e deu origem a outras vidas.
As palavras dela cortaram o ar. Rosa segurou a mão de Sônia, seu olhar determinada. Mas antes que o nó se soltasse completamente, Clara olhou nos olhos de Gabriel. Você vai ter que decidir se vai lutar pela verdade ou se vai correr do seu passado. A sala encheu-se de murmúrios novamente. Gabriel a encarou, consciente de que não importava o que acontecera antes. Nada poderia se comparar ao que estava em jogo agora. Ele sabia que a batalha pela verdade era a única saída, e a caminho da redenção, junto a Sônia e Rosa, poderia encontrar um novo caminho. Enquanto os policiais encaminhavam o homem em preto, a barbearia ainda estava tensa, mas havia uma faísca de esperança no ar. Gabriel desviou o olhar para Sônia. Uma nova determinação surgia no olhar dela, e ele soube que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Vamos desvendar tudo isso e lutar por nós mesmos, ele disse, sentindo que a aliança tinha sido criada. Um sentimento de libertação começava a surgir entre os presentes. No entanto, no fundo, a dúvida pairava sobre o futuro. Se algum dia o passado se tornaria o que eles tanto temiam. E com um último olhar que indicava que algo grande estava prestes a acontecer, Gabriel sussurrou para si mesmo. É isso que faremos. Lutaremos todos juntos. E assim, enquanto a confusão se aquietava lentamente na barbearia, o futuro ainda estava envolto em mistério. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para fortalecer o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Quero saber suas reações e teorias sobre o final, então inunde a seção de comentários. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.